Olá, eu sou a professora Aline Camacho, estou aqui para mais uma aula do Rio Educana TV. Agora eu vou me autodescrever. Eu tenho cabelos castanhos com algumas mechas loiras na altura dos ombros. Tenho olhos castanhos e sou uma mulher branca. Também estou vestindo uma blusa marrom, um casaco branco. Vamos começar? A nossa aula de hoje é... Vamos calcular. Já aprendemos em aulas anteriores que as operações de adição e subtração são inversas, assim como as operações de multiplicação e divisão, porque uma desfaz o que a outra faz. Você já reparou? Então, hoje vamos reforçar esse processo de operações inversas. É possível saber uma situação anterior a uma adição subtraindo. E se quisermos saber uma situação anterior a uma subtração, precisamos somar, ou seja, adicionar. Mas vamos ver tudo isso na prática? Eu trouxe alguns exemplos para vocês no quadro. Então vamos lá, vamos começar pela adição. Eu tenho 3 unidades mais 5, então eu junto 8. Eu tenho 0 mais 4, eu tenho 4. 9 mais 8. Eu tenho 17. Então, a unidade fica e a dezena sobe. 1 mais 1, dezena não, gente, eu falei errado, tá? Unidade de milhar. Agora, eu vou fazer o contrário, né? Eu tenho um total de 2.748. Agora, eu vou fazer a adição ao contrário, que é a subtração. Então, eu vou usar o resultado da minha conta de adição, que é 2.748, menos, eu posso usar a primeira parcela ou a segunda parcela, tanto faz. Mas eu vou usar a primeira parcela, 1.903. Vamos lá, 8 tiro 3, eu tenho 5. 4, não tiro nada, continuo com 4. 7, eu posso tirar 9 unidades? 9, não posso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui uma unidade daqui. Esse aqui, o 2, vai passar a valer 1. E aqui, ó, o 7 vai passar a valer 17. Então, eu tenho 17 e tiro 9. Com quanto que eu fico? Né? Então, eu fico com 8. 1 tiro 1, nada. Então, ó, 845, o mesmo valor que eu tenho aqui, ó, na segunda parcela da adição. Agora, nós vamos fazer o mesmo processo com a multiplicação e com a divisão. Vamos lá. Eu tenho 2 vezes 8, então, 16. A dezena vai lá para cima. 2 vezes 9, 18. Com esse umzinho aqui, ó, 19. A dezena sobe. 2 vezes 2, 4. Com 1, 5. Então, eu tenho 596. Agora, eu vou fazer a divisão. 596 dividido por 2. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é marcar o 5, porque eu vou começar dividindo 5 dividido por 2. Bem, na tabuada de 2, eu tenho 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Ou seja, eu não tenho esse resultado, eu não tenho 5 na multiplicação por 2. Então, eu vou pegar um número mais próximo, mas que esse número seja menor que 5. Ou seja, o 4, o resultado 4. Então, eu vou usar esse número aqui, ó, 2. Então, eu tenho 5 dividido por 2, 2. Por quê? 2 vezes 2 são 4. Então, agora eu vou subtrair. 5 menos 4, 1. Agora eu vou usar o próximo número. Agora eu vou usar a dezena. Coloco a dezena aqui, ó, e ela vai se juntar com o resto 1. Então, fica 19
dividido por 2. Vamos continuar aqui a tabuada. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes o 7, 14. 2 vezes o 8, 16. 2 vezes o 9, 18. E 2 vezes o 10, 20. Então, ó, o resultado mais próximo, menor que 19, é o 18. Ó. Então, eu vou dividir por 9. 19 dividido por 2 será 9. 9 vezes 2, né, ou 2 vezes o 9, 18. Agora é só subtrair. 9 tiro 8, 1. 1 menos 1, 0. Próximo número, a unidade. Vou juntar a unidade ao resto. 16 dividido por 2. Bem, o 16, ó, eu tenho aqui. 2 vezes 8, 16. Então, 8. 8 vezes 2, ou 2 vezes o 8, 16. Agora é só subtrair. E fecho a conta. Terminei. Então, 298. Ó, 298 aqui também. Então, aqui nós temos as operações inversas. Se eu fizesse a divisão 298 vezes 2, eu faria, no caso, a conta inversa, né? No caso, a multiplicação é o inverso da divisão e a divisão, o contrário da multiplicação, assim como a adição é o contrário da subtração e a subtração, o contrário da divisão. Então, agora vamos fazer o mesmo processo usando a calculadora. Então, vamos lá. Vamos, então, começar com a adição, pela adição. 1903 mais 845. E nós temos o resultado, ó, 2.748. Confere aí na tela. Então, a conta está ok. Agora, vamos para a subtração. 2.748, desculpa, eu errei aqui, 2.748 menos 1.903, que é igual a 845. O resultado também confere, então está certinho. Agora vamos para a multiplicação. 298 vezes 2. 298 vezes 2, eu tenho resultado 596, também está ok. E a divisão, 596 dividido por 2, tem o resultado 298. Essa conta também confere. Então, você também pode fazer isso aí na sua casa. Então, vamos lá, vamos continuar. Pronto, nós acabamos de comprovar que essas operações são inversas e que, através desse procedimento, podemos resolver situações problemas. Mas, para isso, é necessário ficarmos bem atentos aos significados envolvidos para saber qual é a operação mais adequada na hora de resolver um problema. É muito importante prestar atenção ao que desejamos saber ou à pergunta que está sendo feita. Vamos ver alguns exemplos? Daniel está colecionando figurinhas. Ele participou de um jogo e ganhou 13 figurinhas para a sua coleção. Agora ele tem 36 figurinhas. Quantas figurinhas ele tinha antes do jogo? Reparem que eu não sei qual o valor de figurinhas que o Daniel tinha antes do jogo. Então, eu preciso descobrir quantas figurinhas ele tinha. E como eu posso fazer para descobrir quantas figurinhas o Daniel tinha antes do jogo? Né? Eu tenho que diminuir. Eu vou diminuir o resultado, vou subtrair 36 menos 13. Assim eu descubro quantas figurinhas ele tinha antes do jogo. Que é o que nós estamos vendo aí nesse próximo slide. 36, após o jogo, né, eu inverti ali as situações. 36 figurinhas antes do jogo, após o jogo, digo. Menos 13 que ele ganhou durante o jogo,
E no caso, ele tinha 23 figurinhas, né, antes do jogo começar. Após ganhar o jogo, Daniel ficou com 36 figurinhas. E uma forma de saber quantas figurinhas ele tinha antes do jogo é diminuir a quantidade que ele ganhou com a quantidade que ele tem agora. Observe o próximo slide para entender melhor. E se eu quisesse descobrir quantas figurinhas Daniel ficou após o jogo? Vamos observar esse problema de outra forma. Daniel está colecionando figurinhas e possui 23. Ele participou de um jogo e ganhou 13 figurinhas para sua coleção. Quantas figurinhas tem agora? Desse jeito, basta somar para a gente descobrir quantas figurinhas ele ficou após o jogo. E isso a gente tinha visto também lá no slide anterior. Mas é só para vocês entenderem que é uma outra forma de fazer a conta. Já vimos situações problema envolvendo a subtração e a adição. Vamos ver agora alguns exemplos envolvendo a multiplicação e a divisão. Vamos começar com esses exemplos bem simples. 8 vezes número desconhecido, que é igual a 32. Número desconhecido vezes 5, que é igual a 45. E número desconhecido dividido por 3, que é igual a 7. O Ian nos mostra alguns cálculos com valor desconhecido. Vamos descobrir qual é o valor de cada retângulo? Então, observe que o primeiro cálculo eu faço a operação inversa da multiplicação, ou seja, a divisão. Logo, 32 dividido por 8 é igual a 4. Mas, nesse caso, eu também poderia perguntar, que número multiplico por 8 que tem resultado 32? O 4. No segundo exemplo, eu divido 45 por 5 e tenho o resultado 9. E na última sentença matemática, eu faço a operação inversa da divisão, que é a multiplicação. Logo, 3 vezes 7 ou 7 vezes 3 é igual a 21. Então, na aula de hoje, vocês aprenderam que podemos utilizar as operações inversas da adição, da subtração, da multiplicação e da divisão para resolver problemas e que essas operações podem ser utilizadas sucessivamente ou de modo complementar. São muitas as formas de resolver. Inclusive, é possível utilizar a calculadora em alguns momentos como recurso. A nossa aula de hoje está terminando, mas antes de ir embora, eu deixo um desafio para vocês. Em um jogo de cartas com as amigas, Lorena fez uma pontuação inicial, mas no decorrer do jogo acabou perdendo 5 pontos. Depois, perdeu mais 4, ganhou 3 e perdeu 2. Se ao final do jogo Lorena ficou com 27 pontos, quantos pontos ela tinha inicialmente? Adorei estar com vocês na aula de hoje e espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e tchau, tchau!